A gente sabe muito bem que as grandes empresas dependem de uma horda de funcionários que estão ganhando muito menos ali, né? Do que se fatura. Uhum. E você depende disso. Quer dizer, é a exploração né? Desde quando o homem descobriu lá atrás que ele plantou milho e que ele podia aumentar a produção dele e cercar o terreno, se descobriu o mercado. E aí o cara começou a explorar outras pessoas. E quando a gente fala explorar, parece que é aquela coisa de que infelizmente ainda tem no Brasil, né? Você pega aí fazendas com de escravidão. Trabalho, né, análogo à escravidão. Uhum. Mas quando a gente fala, não é só isso, né? É você explorar a mão de obra do outro, né? Fazer o outro trabalhar para você. Isso, inclusive, né, ainda está dentro desse que é a base escopo. das grandes empresas. Né? Exatamente. E das relações humanas, né? A gente pode... Aí você vai falar, pô, isso é muito louco. Sim, é muito louco, mas a gente pode ter um mundo mais cooperativo, né? Que você tenha uma cooperativa, né? De atores, que já existe, né? Mas são coisas que não vingam. Por quê? Porque o grande, né, mercado, ele tomou conta, inclusive, das artes cênicas, da música, né? O mercado impõe, né, o que o povo consome, de que forma consome, né? Então, assim, tudo isso eu acho que né, tem essa questão da ascensão da extrema-direita, ok? Mas eu acho que a ascensão da extrema-direita passa, né, exclusivamente pela falência ou pela crise do capitalismo. É aí que aparece um sujeito como o Inominável, que sempre foi um deputado do baixo clero, um cara insignificante na política, medíocre. Nunca fez nada, né? E o cara, né, vira presidente da República porque as pessoas simplesmente falam, porra, o cara com um discurso... Teve vários fatores, mas ele veio com 2 discursos, que bandido bom é bandido morto, que é uma contradição humana, não só humana, mas sociológica também, porque isso está provado em qualquer lugar do mundo, que você matar as pessoas não vai resolver o problema. Aí quando a gente fala de desigualdade social, é muito difícil você explicar isso para a população, eu concordo. Não, e a população, a grande maioria, é gente muito ignorante, é gente que... Né, Exato, a gente tem que levar isso em consideração. Isso não é pecado nenhum, eu não acho pecado nenhum a gente trazer um fato que é esse. Não, cara, é um povo pobre, é um povo que não tem acesso à educação. E isso não é simplesmente uma coincidência, né, que aconteceu com essas pessoas. Na verdade, isso é um processo. É um trabalho que inclusive ainda vem sendo feito. Né? É um processo. Que é para você não ter as pessoas não terem acesso a isso e fica muito mais manipulável, né? É isso. Né? É isso. E o que eu acho mais louco, cara, é a mitificação, né? Como se mitifica o ser humano, ele sempre espera um salvador da pátria, né? Sim. O próprio nosso presidente acontece também isso. Sim. Que é meu Deus do céu, cara, esses caras são funcionários públicos. Exatamente. Que estão aí para nos servir. Exatamente. Não são super-heróis, não são pessoas que você vai baixar. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Isso é muito Eu louco. concordo absolutamente. E traz consequências. Traz porque vão surgindo outros, né? Os antagônicos vão aparecendo e aí você, né, acaba fortalecendo uma sociedade polarizada, que isso não é bom para ninguém. Né? Então, e não é por aí, não vai ser uma pessoa que vai resolver. É mais fácil complicar mais ainda do que resolver. Com toda certeza. Aí entra ego, né? Entra essa megalomania Exatamente. Isso são condições humanas, né? Exatamente. E voltando um pouco com essa coisa do comunismo, cara, isso me choca tanto, eu tô batendo nessa tecla aqui, que aí você vê, por exemplo, a galera do agro, né? Com esse discurso. Aí você vê o Plano Safra. Então... fica uma coisa meio... né? Ninguém quer ajuda do Estado, porque isso é coisa de comunista, mas quando precisa, exatamente. o Estado socorre, né? E nega. Não, eu assim, minha avó, cara, uma mulher muito simples, filha de escravos, né? Mas ela tinha uma sabedoria espetacular. E ela dizia, entre outras coisas, que o ódio cega.
né? E aí assim, você fica, pô... O amor e o ódio, né? Exatamente. Aí quando você fala do ódio, você fala o ódio cega. Essas pessoas foram cooptadas através do ódio. Então, assim, eu tenho exemplos de amigos que ganharam muito dinheiro no governo Lula 1, Lula 2, que a gente teve praticamente o pleno emprego, o país em crescimento. E o cara, por uma questão de ter sido, lá na adolescência, cooptado pelo ódio, o cara ele perde dinheiro, e o agro faz isso também. O cara, e eu não estou aqui fazendo defesa de governo nenhum, é uma constatação. O cara perde dinheiro, mas ele continua, né, jogando contra os interesses dele empresariais. Né? E é muito louco isso. Né? Então, assim, quando o ódio é disseminado em grande escala, você tem um fenômeno que é o seguinte, cara, você tem advogados defendendo a volta da ditadura militar. E é uma contradição enorme, porque qual é a função do advogado? É defender os direitos civis dos cidadãos. Então, quando não tem um regime democrático, o advogado ele perde a função. E eu vi vários advogados. Eu vi, por exemplo, médicos negacionistas. Sim, isso aí é um absurdo, né? E isso, para mim, Nísio, é o fato do cara ter sido cooptado pelo ódio, pelo fígado, sabe? Então, eu acho que vai ser necessário muito estudo antropológico, sociológico, para você entender, né, de fato o que aconteceu com essas pessoas. E tudo isso é muito perigoso. Demais. Tudo isso é muito perigoso, inclusive para o futuro do país. Né? Porque levando em conta a história da humanidade, né? Isso está fazendo parte da história. Para você consertar isso, para você mudar isso, cara, isso leva séculos. E tem uma outra coisa também. Falo até pelo outro lado. O ódio tem um gozo, né? Sim. Ele é pulsão de vida, né? Exatamente. E, por exemplo, agora, quando deu essa loucura toda da pandemia, com essa postura do governo, essa coisa negacionista e tal, eu sentia muito ódio. Né? Fala, como é que se pode um chefe de Estado cara, fazer uma coisa dessa? Sim. E eu me lembro que tinha gozo. Sim. Né? Uhum. Aí eu ficava lá vendo, e ficava vendo os analistas políticos e, né, espumando de raiva. Né? Tem essa coisa. Sim. O ódio, né, ele é pulsão de vida também. Né? E eu acho que o que aconteceu no Brasil nesse período, Nísio, está muito relacionado também à ignorância do povo, que não é, né, um fato, né, uma coincidência. Né? E muita gente, quando você tem uma sociedade tão desigual, e eu não falo isso só do ponto de vista econômico, mas social também, intelectual, e você dissemina o ódio em grande escala, muita gente, né, coloca para fora coisas, né, que estavam embutidas dentro de si do ponto de vista da ignorância, da falta do saber. Por que artista foi tão perseguido durante esse período? E isso, historicamente, se a gente falar da Alemanha nazista, se a gente falar da Itália de Mussolini... A Inquisição, a Inquisição é a mesma coisa. Isso, por quê? Porque o artista, acima de qualquer coisa, ele tem uma sabedoria. Eu prefiro remeter essa sabedoria, inclusive, aos nossos antepassados, sabe? Lógico que você desenvolve técnica, estuda e etc., mas o artista ele tem essa possibilidade de te mostrar um mundo diferente, né? De te mostrar uma realidade que talvez você não consiga entender ou não tenha a capacidade ou a possibilidade de estudar sobre isso. Então, através das peças espetaculares que já existiram no mundo, e você tem grandes autores, né, no Iluminismo, na Grécia, e atualmente hoje, que foram decisivas nos conflitos civilizatórios. Entende? Então, isso tem isso causa um horror a quem não compreende.
E aí tem uma mistura de outras condições humanas, como a inveja, por exemplo. Então o cara, ele olha para você, ele fala, esse cara aí fazendo stand-up, não sei o quê, sabe? E isso tá por dentro dele. A hora que aparece um presidente que diz que artista é tudo vagabundo, tudo mamateiro, tudo maconheiro... Ele tá validando, né? E ele vai cooptar esse cara pelo ódio, e aí o cara vira um militante dele, que foi o que a gente viu, né? O que a nossa classe foi perseguida durante esse tempo é uma coisa de louco. Ainda mais porque a arte, mesmo sem querer, ela é política. Sim. Você não precisa estar fazendo, olha, eu vou fazer isso aqui, isso aqui é panfletário, eu vou fazer essa música, criar esse texto, pintar um quadro, não importa. Porque eu quero colocar a minha posição política. Não. Ela por si só já é política. Já é política, porque você faz o povo pensar, você faz o povo questionar. Não é verdade? Sim. Podemos pegar os grandes... Chico Anísio, teu pai, por exemplo, era um grande político. Sim. Um agente político. Mesmo quando não fazia mesmo quando não fazia personagens políticos. Mesmo. Você retratar a história do povo, seja ela de qualquer ponto de vista, é um ato político.